Ok, isso aí. Um pouquinho, um pouquinho. Só no título, tá? Tá Depois não bom. vai ter texto. Podem ficar tranquilos que vai ser só figuras para vocês olharem, verem os detalhes, perguntarem, tá bom? Então prestem bastante atenção que depois a tia Poliana vai preparar um quiz, vai fazer perguntas sobre esse assunto e vocês vão poder responder e levar torta na cara, né? Os que não souberem responder direito. Vem surpresas por aí, tá bom? Então, quando nós estudamos o santuário, sabemos que existe um sacerdote e também um sumo sacerdote. Existiam vários sacerdotes, porém apenas um sumo sacerdote, tá bom? Então, nós vamos falar apenas mais vamos falar do sumo sacerdote do que do sacerdote. E também não vamos falar tudo que o sacerdote fazia, como que ele era separado, consagrado. Vamos falar das vestes, tá bom? O Emanuel fez um pedido muito especial de falarmos dos símbolos, o que significam, representam as vestes do sumo sacerdote, tá bom? Então, esse daqui é o sumo sacerdote. Essas são as vestes sacerdotais que ele colocava, né? Deus tinha descrito como deveria ser essa vestidura, essas vestes, e ele usava em datas especiais, né? Ok? Então ele, na cabeça dele, ele colocava uma mitra, ok? Era formada por um tecido e tinha uma coroa também. Então, nos ombros eram colocados pedras de ônix, ok? Que estavam conectadas por uma corda no éfode, tá bom? Então, o éfode era a gente vai mostrar melhor também daqui a pouco, era uma espécie de manto colorido com várias cores. E por cima do éfode estava o peitoral. No peitoral estavam duas pedras muito especiais, que eram chamadas de urim e tumim, ok? E dentro desse peitoral, vocês estão vendo no quadradinho ali, tinham 12 pedras. Cada uma dessas pedras representava as 12 tribos de Israel, ok? Também tinha um cinto ou um cinturão e tinha uma túnica azul por baixo do éfode. E ainda por baixo da túnica azul tinha uma túnica branca, ok? Então, essas eram as roupas, as vestiduras, as vestes sacerdotais. E se a gente for falar já da simbologia, tentando responder a pergunta do Emanuel, o que isso representa? Tudo isso representa as cores, a forma como foi preparado, como foi costurado, as ocasiões em que ele usava, tudo isso representava Jesus, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo uma pintura, mas é como se fosse uma situação bem real. O sumo sacerdote, ele era separado, ele era dedicado, ele era consagrado. Ele era um sacerdote, né, mas era o mais especial de todos os sacerdotes. Ele podia fazer coisas que os outros sacerdotes também poderiam fazer. Então, vocês estão vendo lá no fundo os sacerdotes e questão de branco com o cinto azul. Porém, apenas um deles era o sumo sacerdote. Então, ele está sendo consagrado ali, do lado do altar, e ali nós entendemos que é Moisés que está colocando as mãos na cabeça de Arão, porque foi Deus que escolheu a Moisés para ser seu representante, líder do povo, e a Arão para ser o sumo sacerdote da nação de Israel, tá bom? Então ali vocês estão vendo as pedras no ombro, o peitoral, o éfode, o cinto e a mitra que está nas mãos dele, que ele vai colocar depois da consagração, da oração de consagração, ok? Então, como eu estava falando, o sumo sacerdote representa Jesus e nós vamos entender de que quase todas as simbologias, né, por não dizer todas, todos os símbolos nos direcionam, nos lembram, nos indicam a Jesus, tá bom? E nós vamos entender por quê. Quando vocês tiverem uma pergunta, é só vocês falarem, tá bom? Acho que
Podemos até tirar do mudo, né? Não sei, Poliano. Você que sabe. Quem tiver pergunta pode falar lá no chat, a mãozinha, levantar a mãozinha assim, ó, que aí eu abro o microfone. Perfeito. Porque eu não estou Achei vendo que ninguém, nem estou vendo o chat, então você me interrompe, Poliana. é porque como eu tô gravando, se os microfones ficarem abertos, um sonzinho só já muda a tela, entendeu? Ah, perfeito, sem problema. Então, Então a gente pode assim, deixar as perguntas para o final. Johan, Hum, tô vendo ali na figura que tem alguma coisa escrita na cabeça, na mitra do sumo sacerdote. Você lembra o que que está escrito ali na mitra? olha, você Pergunta começou com uma muita pergunta muito universidade. difícil, muito específica. Eu vou te dever essa resposta e eu darei junto com o quiz, tá bom? Ótimo, então tá bom. Então, olha só, o sacerdote, ele representava o povo, porque num dia que se chamava o dia da expiação, o sacerdote se apresentava perante Deus. Então, o povo inteiro não poderia entrar dentro do santuário. Então, a representação do sacerdote, com todas as suas vestes, era a representação do povo. E se a gente for pensar em Jesus, qual é o melhor e maior representante da humanidade? Se não é o Filho de Deus que se tornou homem e nos representa perante Deus. Então, ali tem uma primeira simbologia, tá bom? Pode ser que caia no quiz, muita atenção, ok? Nós vamos avançando. Então, agora vamos detalhar sobre e falar sobre o éfode. Ali vocês veem duas pedras, né? Ónice em espanhol, mas em português é ônix, tá bom? Então, essas pedras eram de ônix. Ali estavam escritas bem pequenininho o nome das tribos de Israel. Isso quer dizer e representa que sobre os ombros de Cristo, né? Ele carrega todo o seu povo, toda a sua igreja. Ele está servindo a sua igreja, tá bom? Então, o éfode era uma peça exterior que era colocada por cima do manto azul. E ali se gravavam nessas pedrinhas, como eu falei, os nomes das tribos de Israel, segundo as idades, né? 6 nomes de tribos em cada uma dessas duas pedras, totalizando 12, tá bom? O material que era utilizado no éfode, ele era confeccionado com o mesmo material que foram feitas as cortinas do santuário. Era linho torcido, era azul era a cor também, né, do tecido, púrpura, escarlata e por entre meio desses escarlate. E por entre meio desses fios dessas cores existiam fios de ouro que davam um brilho. Então, poderíamos falar muitas coisas aqui, mas um pouco mais resumido pelo tempo. Todas essas cores representam algumas características de Jesus. A sua pureza, a sua realeza, o seu sangue, e tudo que ele representa como verdade, né? E o único que pode nos levar até o Pai, tá bom? Então, ele é nosso intercessor porque ele é o único que tem todas essas características. Então, cada uma dessas cores representa uma característica do caráter de Cristo. Ok? Muito bem. O manto do éfode, vocês estão vendo ali, é um tecido em cor azul, ok? Que estava por baixo do éfode e conferia uma dignidade especial. Ele era de cor azul e o sumo sacerdote colocava por cima da túnica branca e por baixo do éfode, ok? Era uma única peça, sem costura, e ela era tecida de cima para baixo. Então, isso simbolizava que Jesus veio do céu para encarnar e se tornar como um de nós, ok? A direção, o tecido era de cima para baixo. E era sem costura porque ele era especial.
ok? Ele não teve uma mãe, um pai como nós, diferente de todos e qualquer ser humano. Então, novamente, nos vemos aqui a simbologia de algumas características de Jesus, ok? Na parte de baixo, vocês estão vendo ali, uns adornos, eram romãs, tá bom? As suas bordas haviam romãs de cor azul e púrpura e de carmesim, e havia umas campainhas de ouro no meio delas e ao redor. Porque na Bíblia diz de que estará sobre Arão, né, quando ele ministrar, para que se ouça o seu som, quando entrar no santuário diante do Senhor. E quando sair, para que ele avise, né, que ele ainda estava em movimento. Isso se encontra em Êxodo 28, 33 a 35. Então, esse manto do éfode não tinha mangas, tá bom? Então, ele caía pelo peso próprio do tecido e adquiria essas dobras mais ou menos assim, tá bom? E era feito de linho também. Muito bem. As vestes mais comuns do sacerdote, vocês estão vendo ali à direita, né? Agora não estamos falando do sumo sacerdote, estamos falando do sacerdote. Ele usava uma túnica. Essa túnica era usada tanto pelo sacerdote como pelo sumo sacerdote. Então, vocês estão vendo na figura esquerda, dois sacerdotes que estão cuidando do cordeirinho e um sumo sacerdote que está ali em pé. Então, a túnica branca dos três é a mesma, ok? Porém, apenas o sumo sacerdote utilizava o manto do éfode, aquele azul, o peitoral e o éfode, tá bom? Essa túnica, ela era feita de linho torcido, tá bom? E era a primeira peça de roupa, né, que era colocada por cima do corpo do sacerdote e do sumo sacerdote, tá bom? Muito bem. O interessante aqui é que essa palavra túnica é a mesma palavra utilizada em Gênesis 3:21, quando ali descreve que Deus fez para o homem túnicas de peles, ok? E ele vestiu com essas túnicas de cordeiro, né? O corpo de Adão e Eva. Então essas túnicas foram confeccionadas por Deus e não foram feitas pelo homem, tá bom? Então eram de animais, de um cordeiro, né, que foi morto para justamente perdoar o pecado de Adão e Eva que tinham cometido no Jardim do Éden. E essas peles, outra coisa interessante, tá bom? Pode cair no quiz. Essas peles, na verdade, na nossa língua, em espanhol e em português, é plural, tá bom? Mas no original está em singular, como se fosse apenas pele. Isso dava a entender de que apenas um único cordeiro, um animalzinho, tinha sido suficiente para cobrir, né, com a sua justiça, simbolizando a justiça de Cristo, cobrir o pecado e a falta de Adão e Eva. Tá bom? Então, assim como lá no passado, esse cordeirinho já representava Jesus, que um dia ia morrer por todos nós, essa túnica também nos faz lembrar as duas coisas. Um cordeirinho que morreu por Adão e Eva e um verdadeiro cordeiro de Deus que ia morrer um dia por toda a humanidade. Tudo bem? Então, nós vamos avançando aqui. Eu sei que vocês estão muito atentos e estão prestando bastante atenção e vocês estão sendo chamados a atenção por todas essas cores. O peitoral era a peça mais linda e mais elaborada de todas as vestes sacerdotais que o sumo sacerdote colocava, tá bom? E era a peça com mais simbologia e a mais importante. Ali estavam colocadas, né, penduradas num tecido, as 12 tribos, uma pedra para cada uma das tribos de Israel. Então ali vocês veem o topázio, o sardônio,
carbunle, esmeralda, safira, diamante, lígure, ágata, amatista, berílio, ônix e jaspe, ametista, tá bom? Então, aí vocês veem a Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Neftali, Gade, Aser, Manassés, Efraim e Benjamim, que são representadas as 12 tribos de Israel, tá bom? Então, o que isso representava? Essa figura representa todo o amor que Deus tem para com o seu povo, porque ele colocava o seu povo aonde? No seu peito, do lado do seu coração. Isso representa todo o amor que Jesus tinha pela humanidade, pela sua igreja e pelo povo de Deus, desde que ele escolheu o povo de Israel até os nossos dias. Então, assim, Cristo representa, né, ele se apresenta diante do Pai como nosso intercessor e com todo o seu povo dentro do seu coração, tá bom? Então, ele nos carrega por onde ele vai, com muito amor e com muita saudade, porque ele quer logo que nós estejamos com ele lá no céu, tá bom? Muito bem. Vamos avançando aqui e agora nós vemos duas pedrinhas muito particulares e muito especiais, que ficavam do lado do peitoral. Uma delas era chamada de tumim, tá bom? E ficava do lado esquerdo do sumo sacerdote. E a outra pedra ficava do lado direito do sumo sacerdote, que era chamada de urim. Essas pedras eram preciosas e eram grandes comparadas com as outras das 12 tribos. E literalmente significam, urim significa luzes, tá bom? São duas palavrinhas em plural. E tumim representam perfeições. Então ali nós vemos a representação da luz, porque Jesus é a luz do mundo e ele é perfeito em tudo que ele fez. Ele nunca pecou, ele nunca teve nenhuma mancha e por isso ele é o nosso representante e o nosso salvador. Tá bom? Então, o sumo sacerdote, ele usava essas duas pedrinhas para consultar o que Deus queria falar para o povo mediante o sacerdote. Então, quando existiam assuntos muito difíceis de serem decididos por Moisés, pelo povo, então eles consultavam a Deus, né, utilizando, e eles colocavam a Deus para que Deus pudesse responder através dessas duas pedrinhas. Mas aí a pergunta é, como que Deus respondia através dessas duas pedrinhas? Deus revelava a sua vontade da seguinte maneira. Quando Deus queria falar não, uma nuvem, ela ficava por cima, né, daquela região e escurecia a pedra da esquerda, a pedra chamada tumim, tá bom? Então ela ficava escura quando Deus queria falar não. Se Deus queria falar sim, então uma luz iluminava a pedra da direita, a pedra chamada Urim, tá bom? Então, por exemplo, eles não sabiam se deveriam levantar o acampamento, se eles deveriam continuar caminhando pelo deserto rumo à terra da promessa. Então, eles perguntavam, Deus, né, em oração, em consagração, nós devemos levantar o acampamento agora, nós devemos ir em frente? Então, Deus respondia, sim, colocando uma luz na pedrinha chamada Urim. E se ele tornava escura a pedrinha Tumim, queria dizer que Deus estava dizendo para não levantar um acampamento. Tá bom? É interessante também de que em hebraico a palavra Urim começa com a palavra Aleph, tá bom? Que é a primeira letra do alfabeto hebreu. Aqui nós estamos falando, essas duas letras que vocês estão vendo ali, elas estão em grego, tá bom? Elas não estão em hebraico.
Porém, nos ajuda a entender algo que também Jesus utilizou lá no Apocalipse. Então, Urim, né, em hebraico, começa com Aleph, ok? Essa letrinha que está à esquerda, ela não é Aleph, ela é o alfa, ok? Então, só para vocês não se confundirem. E a palavra Tumim começa com a letra Tau, que é a última letra do alfabeto. E ali nós estamos vendo que o que representaria o ômega, que em grego é a última palavra do alfabeto grego, ok? Então ali nós vemos a representação de quem? Quando em Apocalipse o apóstolo João fala que Jesus é o alfa e o ômega, ou seja, desde o princípio da eternidade até a eternidade, Jesus era, é e sempre será. Então, aqui nós temos nessas duas pedrinhas também a representação de Jesus, tá bom? Ele é o princípio, ele é e ele sempre será, né? O eu sou, tá bom? O sumo sacerdote também, a gente, só para recapitular, ele obtinha a resposta de Deus para os seus desígnios. Então, Deus falava ao povo como ele queria que ele se comportasse ou fizesse, ou, ou fizesse naquele momento, tá bom? Então, o peitoral era a peça mais importante do sumo sacerdote. E aqui existe uma comparação bem interessante, tá bom? Prestem atenção, pode ser uma pergunta que pode cair no quiz, tá bom? Vocês conhecem e sabem de que no santuário, né, tem um átrio, tem um lugar santo, tem um lugar santíssimo, e dentro do lugar santíssimo tem a arca do concerto, né, num móvel, e por cima da arca do concerto estava uma tampa, né, de madeira, que era o lugar mais santo, né, onde a presença de Deus se manifestava através de luz. E esse local, essa região que estava coberta, né, entre aspas, por duas asas de cada lado pelos querubins, era chamada de propiciatório. Então, o propiciatório era o lugar mais consagrado do santuário, tanto no santuário do deserto quanto no santuário celestial. Então, quando nós falamos das vestes do sumo sacerdote, nós precisamos lembrar de que o peitoral era a parte mais importante, a que trazia a simbologia mais intensa e forte, e era a parte mais consagrada e carregada de maior simbologia. Então, o propiciatório é para o santuário, como o peitoral é para o sumo sacerdote. Tá bom? E aqui nós vemos uma simbologia muito mais ampla, muito maior. Por quê? Porque Jesus está sendo representado em todos os detalhes do santuário. No cordeirinho, no altar, na pia, no candelabro, no altar de incenso, na arca do concerto, no pão, na vara de Arão, na lei de Deus. Né? Jesus está sendo representado em todos esses elementos, nas cortinas, nas cores, em tudo. E, ao mesmo tempo, Jesus é representado em todos os elementos, cores, pedras, características, pureza, como eu estava falando, das vestiduras sacerdotais. Então, Jesus está em tudo. Jesus é o santuário e Jesus é o sumo sacerdote. Tá bom? Na figura que vocês estão vendo ali, o sumo sacerdote de Israel, na época do deserto, ele não poderia ser as duas coisas. Ele não podia ser o santuário e ao mesmo tempo sumo sacerdote, porque ele era um homem, ele era limitado, tá bom? Porém, Jesus é tudo ao mesmo tempo. Se vocês forem pensar, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele foi o cordeirinho. Porém, quando ele ressuscitou e ele foi ao céu, ele se tornou sumo sacerdote. Então, e ele é a própria presença de Deus, foi na terra e agora está ao lado do Pai, né? Do lado direito do trono. Então, Jesus é praticamente tudo, porque ele criou todo o universo, por ele foram feitas todas as coisas. Então,
se tem uma resposta que praticamente vai atender a muitas perguntas de muitos quizzes, né, por aí, é que Jesus é a representação de todos os símbolos do santuário, tá bom? E já indo para o final, nós temos aqui o cinto, ok? Que era uma faixa de tecido com as mesmas cores, né, e materiais que eram usados para o éfode, e ele amarrava, né, na cintura do sumo sacerdote o éfode. Vocês estão vendo ali? Tá? Então, esse era o cinto. Ele era de linho fino e era um símbolo da justiça de Cristo, né? Então, assim nós devemos acreditar ao longo da nossa vida de que nós podemos pedir de Jesus a sua justiça e também representa uma característica que Jesus tinha, que ele veio para servir. Então, não sei se vocês se lembram, quando na Santa Ceia, né, na última ceia com os discípulos, ele retirou seu cinto, ele se agachou e ele começou a lavar os pés de cada um dos seus discípulos. Então, Jesus nada mais estava fazendo ali do que confirmar de que ele era um sacerdote, um sumo sacerdote que ele só queria servir, salvar as vidas dos seus amigos. Tá bom? E esse daqui é a última simbologia, é a mitra, que era colocada na cabeça. E agora já estou colocando uma figura de Jesus, tá bom? Jesus no santuário celestial, que está intercedendo por nós. Depois que ele ressuscitou, ele foi lá para o céu. Então a mitra cobria a cabeça do sumo sacerdote e representava a submissão que todo sacerdote, que todo sumo sacerdote tinha que oferecer a Deus. Então, assim como Jesus, o Filho de Deus, ele é submisso ao Pai, porque ele veio por pedido dele, né, e para representá-lo e para expressar, né, quem era o Pai, ele foi submisso, foi obediente, né? Então, isso representa a submissão que nós devemos dar a Deus, tá bom? E nós terminamos com uma ilustração de Jesus, com todas as vestes sacerdotais, resumindo o nosso estudo de hoje. Jesus é tudo por nós, se tornou um de nós, para nos salvar, veio aqui para servir, e ele é o nosso exemplo em tudo, de pureza, verdade, de amor, e ele é o único meio pelo qual nós podemos conseguir a salvação e o perdão dos nossos pecados, das nossas desobediências, das nossas rebeliões, e ele está disposto, de braços abertos, a ouvir nossas orações, tá bom? Quando nós oramos para Deus, para o Pai, nós oramos em nome de quem? Em nome de Jesus. Por quê? Porque ele é o único que nos dá a possibilidade de nos conectarmos de volta com o céu. Tá bom? Então, tudo que é relacionado com as vestes Ô tio, travou. Travou todo mundo. Ah, acabou 1 minuto, né? Eu acho que ele caiu. Vai. E que será que aconteceu no grande final, hein, dessa história, hein? Que dramático! Nossa! Ele tá voltando já. Gente, eu vi que tem uma leoa entre Ele nós. já está voltando. Uma leoa, um felino. Eu vi o felino, eu tinha visto, agora a leoa. Agora está voltando do começo. Ele saiu. Eu não tô vendo Ele ele disse que aqui. já terminou, ele tá voltando. Ah, tá. Lá com vocês enquanto ele não volta. Vocês Será podem que você conversar enquanto ele não volta. corta na cara? Será? Será que vocês vão deixar fiadinho para não poder levar a torta na cara? Agora eu posso escrever no chat.
Ô, gente, tem uma maquininha que meu pai tem aqui, que é mó top. Tem um negócio que você aperta um botão e aí já sai o alarminha. Aí se o alarme. Aí quando você aí quando você responde, se é certo ou errado, Acho que é a nossa conexão que tá caindo. você ganha torta na cara. É mó top essa maquininha. Aí, ó, voltou. Aí, tá voltando. O Emanuel. Tá voltando. Emanuel, você Voltei. sabe qual que é a língua dos felinos? Quê? Sabe qual que é a língua que os felinos falam? Não. Tá isso aí no chat, ó. O Ian colocou aqui a língua dos felinos, ó. É HD, H, X, X, KK, mãe, já, 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 já. Essa que é a língua dos felinos. Deve ser, né? Eu acho que ele colocou no chat, deve ser que é a língua dos felinos. Deixa eu ver. Muito bem, meninos. Voltei. Quais são as perguntas? Vamos lá, eu vou ler para você o que está escrito no chat, hein? Tem um monte de recadinho no chat aqui, ó. Ó, todo mundo falando oi, o Felino tá aqui falando oi, o Emanuel está. Eu estava esperando essa parte. Ah, era a parte do que, Emanuel? Qual que era a parte? Fala aí. Era a parte do peitoral. Eu queria falar as pedras. Você gosta dessa parte? Pode falar, Emanuel. Quais são as pedras? Ah, tem que pegar uma listinha que eu não lembro o nome de todos. Vai cair no quiz. Sem problema. Sem problema. Mas legal, o Emanuel essa semana viu um monte de pedras. Ele pesquisou, coloriu as pedras, né? Ele gosta desse pedro. Deixa eu ver aqui quem mais mandou recadinho para você, Johan. Ó, deixa eu ver aqui. Ih, tem muito recadinho aqui, ó. Ó, o Felino falou aqui, ó. Nossa, não sabia. O que você não sabia que você colocou? Qual que foi o que você falou assim? Nossa, não sabia. Lá do Peri. Do Urim, do Tumim? Não, isso eu já sabia faz tempo. É? É que o Ian falou assim, uai, eu não sabia da minha pergunta, da minha fala. Não, ele falou durante o eu vi que apareceu durante a explicação. Lembra aí, conta para nós depois. Habla mais fuerte. Peraí, eu vou lembrar, peraí. Será que era alguma coisa das pedras, quando está escrito o nome das tribos? Okay. Sim, essa parte. É, eu estou tentando lembrar que horas que apareceu sua mensagem, eu acho que é essa mesmo. Ó, quer ver o que mais? Ó, deixa eu ver se a Micaela mandou mensagem, hein? Ela mandou Vamos aqui. ver. É, deixa eu ver aqui, ó. Quer ver o que mais? Ó, recadinho para o Johan, ó. Ah, aqui, ó. Urim e Tumim, eu não sabia. O Emanuel não sabia do Urim e Tumim, Emanuel? Não, não, eu falei Urim e Tumim. Eu falei para o Johan o nome. Agora, entendi. Ó, o Felino tá falando aqui, ó. Um sim e o outro não. Qual que era a pedra que era o sim? Qual que era a pedra que era o não? Qual será? Sei lá. O Ian sabe que ele falou um sim e o outro não. Deve ser porque tá falando Qual da que pedra. é, Ian? A do não era o Tumim e a do sim era o Urim. Viu? Ah, então acertei. Eu falei o do sim era o... Não, o Urim era do sim e o não era do... Tumim. Não, esqueci aquela pedra. Ah, o Tumim. É confuso, né? Como é que a gente faz para decorar isso, hein? Quê? Como é que a gente faz para decorar? O sim era o Urim e o não era o Tumim, é isso? É porque o Urim... Contrário. É o contrário. Parece do com Tumim. sim, do que o Tumim parece menos do que o Urim. Tipo, sim, Urim, mas Tumim, sim, não rima. Todos terminam com in. Como é que nós vamos fazer? Se termina com in, tudo é sim. Eu sei, mas Urim rima mais com sim. É? Você acha? Ô, Johan, qual tá certo?
O sim é o urim ou sim é o tumim? O sim é o urim. Ah, então o Ian tá com razão, né? Parece que parece mais o sim, o urim, né? Do que Uhum. o tumim, porque aí termina com M. Pode ser. Agora deixa eu ver se a Micaela colocou alguma coisa no chat, hein? Deixa eu ver, eu tô tentando achar o aqui. Só que eu acho que os meninos foram. Ela prestou mais atenção, hein? Eu acho que ela ficou só prestando atenção, ó. Falou do propiciatório. Emanuel falou do propiciatório. Você gostou, Emanuel, do propiciatório? Gostei, eu falei só o nome. É, o nome é engraçado, né? Propiciatório. A imagem mais bonita é a que o tio Hã? Johan colocou por último, de Ah, Jesus no santuário, com as vestes do sumo sacerdote do lado da tampa do propiciatório. você Ah, viu essa gente? essa aí foi top. Nossa, essa foto. Será que tá simbolizando alguma coisa de interessante isso aí? Será que vem está conectado? Tentem tirar uma dúvida de português. Propiciar está conectado com propiciatório ou pastor convidado universitário? O propiciatório, eu acho que tem relação, porque tudo que acontece no santuário é uma dádiva de Deus para nós. Então, os símbolos daquele lugar, de tudo aquilo que representa ali, do que tem a Arca da Aliança, né? É uma dádiva, é um presente do Senhor para nós. Agora, tem uma fumacinha, tio Johan, que Que se saía... chama... Deixa o papai falar. Tem uma fumacinha que tinha lá dentro do lugar santíssimo, e essa fumacinha saía de cima da tampa do propiciatório. Ou seja, era mais um presente, Emanuel. do Senhor para nós. Como é que era o nome dessa fumacinha aí? Tá tudo... Vamos escrever no chat? Escreve. Quem sabe, escreve no chat. Tá, Escreve aí. também. Quem sabe o nome dessa... Era fumacinha, tio Júlio, ou era luz? Era uma fumaça brilhante. Era uma luz, só que vinha de cima para baixo, não de baixo para cima. Vinha do céu para tampa. Não da tampa pro céu. Será? Do céu para tampa. É, faz sentido. Será que era do céu para tampa? Da tampa para o céu? O importante é que estava lá na tampa. Ó, a Micaela disse o incenso. O incenso tinha lá também. E era importante o incenso. Né? Quem colocou incenso? Deixa eu ver. Micaela. Ah, Micaela! Ah, porque é fumaça. Não, foi a minha mãe que ajudou ela. Ah, então. Essa fumacinha, eu acho que era incenso mesmo, a fumacinha. E aí, Júlio? E aí, qual que era a fumacinha, É verdade. Manuel? Ian. Manuel concordou. Como é que é o nome dessa fumacinha? Esqueci o nome. Shekinah. Mas agora eu fiquei com uma dúvida. Não, Qual que era o nome? Shema. Qual que era o nome? Vai falando. Não. Qual que era o nome? Escreve aí, pessoal. Que saía da tampa do propiciatório, hein? Acho que era. Ah, ó, chegou uma resposta aqui. O que mais? Deixa eu ver quem mais que vai responder. Micaela está escrevendo, vamos ver. Está enviando a resposta. Ah, se não vale, ela tá trapaceando. A mãe dela tá ajudando. Atenção, atenção, tá escrevendo. O Ian não vai falar nada? Onde você tá? Ó. Eu Está na acho que ela... sacada. É o que? Shekinah. Ele tá na varanda, o Ian. Ah, ele Muito tá na bem. varanda. Agora que eu entendi onde que tá. Agora eu fiquei com uma dúvida.
Do lado de fora do santuário, essa fumacinha se tornava um fumação, hein? Parecia que aparecia uma luz grande, gigante. O que era aquilo? O que era aquilo era a presença de Deus. É Mas a tinha um presença nome de lá, Deus né? em cima. Tinham nomes que tinham uma forma de algo que descia Gente, do céu até o lugar santíssimo. que é isso? Coloca aí no quiz. Eu não sei. De dia tinha uma característica e de noite parece que tinha outra, não era tia É assim, Poliana? ó. De dia parecia uma nuvem. De noite parecia uma nuvem de fogo. Nossa, Então era isso uma me lembra. fumação mesmo, né? É um fumação e parece que a noite era um fumegão. Gente, isso me lembrou uma história da Bíblia muito interessante. Não tem alguém que sabe que história da Bíblia que tem um negócio parecido com isso? Vocês sabem? O que acontecia lá no deserto? O que o homem felino tá fazendo? Eu não sei, eu acho que ele vai desenhar fumacinha. Dibuja la columna aí. Será que ele vai desenhar o povo indo no deserto e a fumacinha esquentando o povo? Que é isso? É a fumaça? Explica para ¿Qué es nós eso, aí. Ian? Tienes que hablar, Ian. É isso mesmo? Então pronto. É isso Gente, mesmo, né? Isso, o que é isso que eu tô aqui estranhando? É o Shekinah, eu acho que ele tá fazendo a fumacinha. Ah, fumacinha. É isso mesmo? Fala É o aí, Shekinah. explica o seu desenho. Ô, Ian, você não sabe desenhar mesmo, não. Eu sei desenhar cada linha só. Top 10. Uai, eu nem sabia que tinha como desenhar nesse negócio. Você vê como é que é. Pois é. Agora me fala, pessoal. Vocês entenderam o que o tio Júlio falou? Tem um lápis aí, você aperta. Eles Tem um acertaram. lápis? No computador não tem, não. Filho. Nesse aqui. Eu liberei agora. Eu que liberei. Ah, o que você vai fazer agora? Desenha Mitra. Isso, boa ideia. Mitra. Eso não, eso não. Isso aí tá mais parecendo. Isso aí tá mais parecendo a fumacinha. Um furacão. A coluna de fogo, vista de cima. Ó, isso aí. Vamos ver o que vai aparecer. Atenção. Atenção, o que será? Vamos ver Sumiu. o que é. Sumiu. Atenção, vai aparecer. Eu quero desenhar. Cadê o desenhista? Ó. Um quadrado. Ó, um quadrado já deu uma pista. Ok. O que que, ó, vou colocar no chat, hein? Já que o Ian tá dando a dica, o que é quadrado na roupa do sacerdote, hein? O que é quadrado na roupa do sacerdote? Já sei. Peitoral. Põe no chat, escreve lá. Muy bien, muy bien. É isso mesmo? Ó. O que será que esse é uma... Ah, isso é um semáforo. É o peitoral. É verdade. Ó, eu quero saber, hein? Põe no chat, hein? Quais são as pedras preciosas que tem a cor verde? Quem é que sabe? Sei. Quais são a pedra preciosa que tem a cor verde? Eu sei. Eu não. Eu sei, porque a gente estudou isso essa semana com o Emanuel. Qual que é? Pelo menos uma. Qual, Emanuel? Você lembra, Emanuel? Qual?
Micaela sabe, Micaela? Mandei! Ó, Manuel mandou uma. Quem mais vai mandar Não mais? sei. Chuta uma. Esmeralda. Pergunta pra sua mãe. Fala assim, mãe, qual que você acha que é? Atenção, hein? Tem duas. Tem duas verdes. E a que o Emanuel colocou começa com E, mas a outra começa com B. O Emanuel foi buscar uma cola. Ixi, colou. Ah, Vale tá. Peraí que eu já vou liberar. Eu só tava vendo aqui que eu cola. Vale cola. Pesquisa no computador aí, ó. O que que será? Ó, pegou a cola. A- Enquanto isso, o desenhista está desenhando alguma coisa. O que você está dibujando? O que está desenhando agora? Eu. Isso é o quê? Isso é o acampamento de Cadê Israel. Luan? Olha, parece o acampamento de Israel, cheio de barracas. É isso que você está desenhando? Ô, Micaela, você pode parar de desenhar para eu liberar para desenhar melhor? É isso. Vai virar um conflito de desenhos. Mandei, mãe. Tá aí, ó. Gente, o Emanuel acertou os dois. Berilo, verdade. Muito bom, filho. Top, hein? Ó, Vou ler aqui pra vocês quais são as pedras. isso, lê para nós. Quais são as pedras? Ó. O Rubem é sárdio. É o Rubi. Ah, o É o Rubem é a tribo. O Simeão é o topázio. O Levi é o curbúculo. Judá é esmeralda. Ah, errei. Não é esmeralda. O Isacar é a safira. E Zebulon é diamante. É Jacinto, José Ágata. Benjamim Abestista. E acabou. Benjamim Ametista. Naftali, Berilo, Gade, Ônix, Aze, Jaspe. Ô, tio Joe, já Acabou? pode colocar essas coisinhas aí no chat, que eu sei que vai ser difícil. Isso aí sim. Quem decorar vai se sair bem no quiz. Agora eu vou perguntar uma pergunta para o tio Johan. Isso é pergunta já mais de adulto. Ô, Johan, tira uma dúvida. Quando a gente fala das tribos, José não entra nas tribos porque foi substituído pelo filho dele, né? E então me fala, qual que... É porque eu me lembro que tem uma história que fala que a tribo de Dan, ela foi extinguida, né? Me explica essa história. Como que é, então, a ordem das tribos oficiais do povo de Israel? Essa pergunta é muito, muito boa. Por quê? Eu vou tornar um pouco mais difícil essa pergunta, né? Na Nova Jerusalém... Emanuel, peraí. Tio Johan vai explicar, você escuta. Depois você fala. Tenta responder essa pergunta, Emanuel. Na Nova Jerusalém, né, existe uma simbologia também para as 12 tribos de Israel. E ali, de fato, como a tia Poliana falou, não estão Dan, e se não me engano é Efraim, tá? E entraram Manassés, e agora esqueci o nome da outra tribo que entrou, os filhos de José. Então, por que aconteceu isso? Isso representa e significa que todos nós precisamos prestar muita atenção, porque todos nós fomos convidados para irmos para o céu, porém, se um dia nós aceitarmos esse convite, nós precisamos renovar essa aceitação todos os dias, porque Dan e Efraim, eles rejeitaram e eles se comportaram muito mal. Eles falavam errado das outras tribos, eles falavam mal.
eles se misturaram com outros povos, eles começaram a fofocar, a falar mentiras, falar coisas ruins das outras pessoas, e eles não estarão lá no céu. Do Ai, mesmo jeito que Judas ele foi convidado para ser discípulo. Porém, ele, igual a Adão, ele foi pelos maus caminhos e ele não fez o que Pedro e os outros discípulos fizeram, né? Não se arrependeu e, embora Jesus tenha dedicado toda a atenção a ele também, então todos nós precisamos prestar atenção, né? Para que sejamos como as 10 tribos que persistiram e não sejamos como essas 2 que saíram. boa. Eu acho que eu até vou pôr essa do quiz também. Ó, então, para a gente terminar, é o seguinte. Eu vou salvo aqui tudo que o tio falou, tudo que seu pai falou, tá aqui. Eu vou mandar esse vídeo para vocês estudarem e escreve no caderninho quais será que essa pergunta que a tia Poli vai fazer. Vou escrever para eu saber a resposta. Que sábado que vem à noite, depois do sábado, vamos ver se vocês podem, a gente marca, para a gente fazer o nosso quiz, tá bom? Mas tem que ter chantilly de torta na cara. Tem que ser com emoção. Tem que ser com emoção. Com emoção, exatamente. Combinado? Então, vocês vão assistir direitinho? Não vai ser hoje? Gente, eu posso falar? Não, hoje é dia do Senhor, hoje é dia de estudar a palavra de Deus. O dia da diversão é outro dia. Vocês têm que ter tempo para estudar, para reforçar, para memorizar e se preparar. Tá bom? Ô, Então, gente, pode falar? Fala. Uai, bora deixar só mais alguns minutinhos a gente fazendo as perguntas? Uai, são. Então, bora fazer as perguntas. Ó, minha mãe vai fazendo as perguntas e eu, a Micaela e o Ian respondem. Ah, vocês já querem fazer um pré-quiz? Aí a gente já vai colocando aqui no chat as respostas. O tio Julian tem que sair, entendeu? Então, o ideal é vocês estudarem antes, fazer as próprias perguntas. Porque, ó, E o ideal é com emoção. Tudo bem. Vocês já estão na Novo Tempo um programa chamado Bom de Bíblia? Sim. Vocês assistiram? E vocês sabiam Sim, eu sempre assisto. Assiste? Bom de Bíblia 19. Sim. Então, aí tem um Bom de Bíblia que é com os apresentadores da Novo Tempo. Você já viu? Então, ó, nós vamos fazer dois quiz. Nós vamos fazer o quiz de criança, que é a tia Poli pergunta para as crianças, e o quiz dos adultos. Crianças que vão perguntar para os adultos. Tá. O que vocês acham dessa Sou das ideia? crianças que tem torta na cara. Não. Queria fazer agora. Dá para ter torta na cara só com as crianças? Não, pra mim eu não gosto de torta na cara. Torta na cara assim, é mó bom. A gente Então, fica Pra mim não é. fraca. Ó, nós vamos combinar. Então, para não levar torta na cara, tem que saber todas as perguntas. Ó, já Entendeu? responderam as minhas. Então, combinado, né? Vocês fazem já as perguntas de vocês, deixam anotado Sim. no quiz de vocês Vou anotar e aqui, né? então pra gente saber, para vocês não levarem torta na cara. Quem gosta de levar torta na cara aí? Tá bom? Muito bom. Então se preparem, meninos. Tem então, uma ó, semana para estudar. Tá? Até sábado que vem. A gente vai se encontrar sábado que vem à noite. Tá bom? Combinado? Para de mandar mensagem. Tudo certo? Tudo certo. Só um pequeno lembrete aqui. Ai. Semana que vem a gente vai para São Paulo. Então Não, mas a pode ser gente na não. outro dia.
Pode ser dia de semana, tranquilo. não sei, vocês que sabem. Isso, vamos conversando, vamos conversando. Bom, a gente vai combinar o dia e a gente tem que dar o tempo só de vocês estudarem e da gente comprar o glacê. Exatamente, exatamente. Porque a gente vai tirar férias por causa do CAB também. Então, vai ter mais Nossa, tempo à noite. Boa, hein? Vai Vocês ter vão mais passar- tempo à noite. Que ótimo. Que ótimo, férias, tá todo mundo precisando. Nossa. Então tá bom, pessoal. Então vou agradecer o tio Johan, tá bom? Que fez essa super aula. E ó, vou falar uma coisa para vocês. O Emanuel, a avó dele, vou contar para vocês um segredo. A avó dele fazendo uma roupa de sumo sacerdote para ele. Uau, eu vou querer ver uma foto, hein? Quem vai Mas vestir essa ele roupa? não quer vestir a roupa. Eu quero ver essa roupa vestida nele. Quem é que quer vestir a roupa de sumo sacerdote? Porque se o Emanuel não quiser vestir, eu vou dar para sua casa, né, Micaela? Josué, Caleb, tem um Caleb. Mas é o Josué. Josué é o irmão dele. Josué, desculpa. O Josué, Desculpa. Ai, minha orelha eu vou tirar. confunde. O Josué, a roupinha dele é de Samuel, é a do sacerdote, porque ele ajudava no templo, igual Samuel. Então é a roupa de sacerdote, é outra roupinha. Entendeu? Então, ó, se o Emanuel não quiser, então eu mando pra vocês, tá bom? Tá bom. O Então Ian tá coloca. Ah, vou contar um outro segredo pra vocês. O último segredo. Vai lá, tia Maria. O Emanuel está fazendo uma maquete do santuário. Que é maquete, papai? Maquete. O que é maquete, papai? Maquete é uma coisa que você gosta de montar. Maquete é como se fosse a cidade da turma do nosso amiguinho que você se monta. Entendeu? O que é Isso maquete? maquete. Gente, eu não ia saber explicar nunca. Não. Então, depois, a gente tira... Não, olha, é tipo Mostra quando pra você, tá? você quer fazer tipo um prédio, você faz uma maquete para Pra- ver como que vai ficar, assim, É um pré-prédio. para ver como que você quer. Que é isso que ele tá desenhando? Que eu não sei lá. É uma maquete de uma obra de arte. Ó, então, eu vou dar tchau pra vocês, tá bom? E a gente se vê, então, no dia que a gente combinar. A gente vai combinar o dia, então, tá bom? Tá bom. Um abraço, um beijo para todos. Foi ótimo. Foi muito bom. Forte abraço.